Zé Roberto, queria agradecer a tua disponibilidade para a gente conversar um pouquinho e entender um pouco dessa sua jornada. Como é que você entrou dentro do espiritismo e conheceu a Associação Médico Espírita? Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou o Dr. Zé Roberto Pereira Santos, sou médico com especialização em clínica médica, reumatologia e terapia intensiva. Uhum. Olha, já estamos falando de alguns temas que a gente sabe que tem muito a ver com a questão da Sim. espiritualidade, né? Sou um dos membros fundadores da Associação Médico Espírita, né, do Estado do Espírito Santo, e agora retornei como presidente de novo, né, da associação. A minha vida como espírita começou mais ou menos no início da faculdade de medicina. Minha mãe, a gente era família católica, ela se tornou espírita, Uhum. né? E quando eu me deparei com o Livro dos Espíritos, comecei ali, também se transformou totalmente a minha vida. Não tem como dizer o que viu, né? Me tornei espírita também. É claro que na época da faculdade, né, a gente tinha dificuldade de se dedicar mais ao espiritismo pela carga, né, que a medicina Uhum. nos Exige, traz, né? né, de estudos, entendeu? Então, mas assim, depois fui para a residência, mas sempre tentando encontrar, né, um grupo que, dentro da área médica, Esse suporte. sim, desse o suporte com base no suporte à medicina com base nos conhecimentos espíritas. E é interessante como a gente começa a ter conhecimento, né? Por exemplo, o livro dos espíritos, e aí a gente não tem como você deixar de fazer algumas reflexões quando você está diante daquilo que você aprende na medicina, né? Dos pacientes e tudo Sim, mais. sim. Só o conhecimento espírita, né, já ajuda bastante. Mas Uhum. quando você alia esse conhecimento à prática, quer dizer, você vê, acompanha outros companheiros da área da saúde que estão no mesmo caminho, isso também te fortalece mais. Então já é mais uma transformação. Eu acho que esse é um tema interessante para a gente falar, uma vez que a gente está se aproximando agora do Mednesp 2025, onde as pessoas vão ter uma oportunidade de ter essa experiência, né, de trocar experiências com outros colegas que compartilham da mesma ideal. Você poderia falar um pouquinho de como é que foi a sua experiência, seu primeiro Mednesp? Sim, quando aconteceu o primeiro Mednesp, né, 2005, a gente já tinha fundado a Associação Médico Espírita. Eu na época, estava como presidente, eu conheci a doutora Marlene, né? E recebemos o convite de participar. Veio um grupo de profissionais de saúde lá do Espírito Santo, aqui no Mednesp, e foi, assim, um evento, assim, mais um evento de transformação total, porque você vê companheiros da área médica, da área da saúde, com grande conhecimento doutrinário, também científico, né, Uhum, de várias áreas, e todos eles com o mesmo desafio que a gente, né, uhum. que é levar para a área da medicina, da saúde, o conhecimento que você tem da doutrina espírita, que é um desafio, né, que hoje a gente tem menos assim, empecilhos, né, vamos dizer assim, de colocar isso. Mas na época era um desafio porque o movimento estava começando, né? Então, assim, foi muito importante, não só o primeiro, como os outros também. Cada Medinésio que a gente participa é uma carga de conhecimento, Uhum. assim, grande, a gente sempre está aprendendo, sempre... E a gente também começa a querer saber mais, estudar mais. Então, hoje, eu posso dizer que eu estudo mais a doutrina espírita do que a medicina. Por quê? Porque o conhecimento que a doutrina espírita nos traz é muito mais importante para o ser humano e o Uhum. ser médico Uhum. do que o conhecimento Técnico específico. técnico, porque hoje o conhecimento técnico as verdades são mutáveis, né, dentro da Sim. Vai se vai atualizando, se se atualizando, é uma coisa renovando. muito rápida. É um novo Então, protocolo que surge. sim, então se você só se basear nisso, você fica até meio perdido, Sim. porque você hoje tem uma imensidão, né, de conhecimento, mas assim, nada que explique as causas das coisas, né? Uhum. E mais até do que isso, no final das contas, a gente trata de um ser humano, né, ali cuidando de um outro ser Sim, sim. humano, né? Porque grande parte, né, das faculdades hoje, de medicina, da área de saúde,
ainda não tem aquela visão, né, do ser, né, né, tridimensional, ser como corpo, físico, espírito, né? Eles ainda estão muito focalizados na questão da matéria, né? Que a doença é um problema orgânico, né? Exclusivamente. Exclusivamente. Então, os profissionais são formados, muitas vezes, com essa mentalidade. Então, veem a doença como um problema do corpo físico. E esquece o ser humano que está ali na sua frente. E eu fico pensando aqui, né, 2 áreas de atuação que você tem, uma, a reumatologia, né, e depois a terapia intensiva. A reumatologia é um desses temas da medicina em que não dá para você pensar exclusivamente na matéria, né? Sim, vamos botar fibromialgia, né? A dor da alma, né? Exato. Por exemplo, é um modelo, né, de doença que o conhecimento orgânico, material, não te traz nenhum progresso no tratamento do paciente. Vamos dizer. Se você não atuar para além do físico, você não tem bons resultados. Até outras doenças você consegue, né, controlar a dor, né? O medicamento vai ajudar a melhorar a sua função. Você consegue aquela cura, né? Isso é uma cura temporária, né, orgânica, né? Mas assim, você não está atuando na causa daquilo. O que causou aquilo? O que causou a fibromialgia, né? Se você não entrar nessa área que a visão espírita traz, né, de saber, né, da vida daquela pessoa, da vida social, né, da vida emocional, da vida espiritual, se você não der abertura para isso, você não está fazendo uma boa medicina. Eu acho que é interessante esses termos, né? Primeiro que vai para além da visão espírita, mas a gente está falando aqui de espiritualidade do paciente, né? Sim. E você deixa de praticar a melhor medicina, que seria considerá-lo aquele paciente da forma integral dele, né? Isso que é ciência, né? Pois é. Você não pode só ter um olhar, né? Você tem que ter o olhar máximo que você puder para ajudar aquela pessoa. Então, infelizmente, a medicina materialista, ela para, né? Não tem um certo ponto que não vai além. Nós temos vários colegas com saber técnico-científico muito grande, mas que se perdem no relacionamento. Sim. E aí, nesse relacionamento, a gente entra um pouco no tema do Mednesp 2025, que é servir para curar-se. Como é que isso se expressa aí no dia a dia do profissional de saúde? Eu posso contar a minha história, né? Hoje eu sou outro, com certeza, assim, que todo esse conhecimento, esses encontros, esses Mednesp me trouxeram uma visão diferente da minha vida, né, como ser humano, da minha vida como ser profissional também. Então, assim, eu me sinto muito bem nas minhas áreas, apesar de ser áreas desafiadoras, eu vou trabalhar com prazer, primeira coisa, né? Vou para um plantão com prazer, agradecendo. A oportunidade de servir, né? É a oportunidade de servir. E agradeço até por ser médico, porque é uma área que querendo ou não, nós estamos ali, né, para fazer isso. Você tem que servir mesmo, não tem jeito de você atuar sem servir. Então, assim, os plantões que eu muitas vezes assim que a gente acontece aqueles pacientes críticos, né, áreas mais graves que estão, raramente eu tenho um plantão assim agitado. Por quê? Eu faço uma prece quando chego, entendeu? Eu faço uma prece para os profissionais que estão ali, para os pacientes, tá? Então até nisso influencia, tá? A energia do local. A gente está falando aqui de uma mudança do padrão vibratório daquele ambiente. E como que as pessoas reagem a essa mudança de padrão vibratório. Né? Isso. Como que é para os profissionais que você convive, né? Se o pessoal sabe, participa, não participa, é receoso? Como que é essa relação quando a gente vai se posicionar dessa forma? Sim, há ainda uma estranheza, vamos dizer assim, né? Claro. Mas assim, o mais importante é a sua prática. Independente do que... Eu não me importo com o que eles falam. Mas eu tento fazer minha prática como exemplo. E muitas vezes contamina os outros, né? Os outros profissionais. Não que eles vão se tornar espíritas, né? Mas há uma mudança de conduta. Na verdade, eu hoje coordeno a UTI, na geral. E assim,
gente procura, primeiro, mostrar, né, a nossa conduta, que eu acho que a gente acha que é certa, que é correta, manter a paciência, manter a benevolência. É um exercício das virtudes aqui. A famosa caridade, né, que é fazer o bem, né, beneficência, benevolência, quer ser benevolente com o próximo, quer dizer, entender que muitas vezes ele não tem o conhecimento que a gente tem, então a gente tem que ser benevolente, entender e tentar, aos poucos, mostrando uma postura diferente, né? E perdoar, né? Perdoar as ofensas. Então, a minha profissão na terapia intensiva é desafiadora, porque a gente lida não só com os problemas, né, do paciente, os problemas da família também, o relacionamento, a morte, né? E esse é um tema que eu sei que você se envolve bastante, né? Porque você lida ali exatamente com uma situação crítica onde a morte é iminente para aquelas pessoas. E eu sei que você estuda bastante essa questão também, né, das experiências de quase morte e outras experiências que acontecem no leito. Você poderia compartilhar um pouquinho com o pessoal sobre isso? Sim, assim, uma evolução permanente, né? A gente tem que, muitas vezes, no servir, você também escutar o outro, né? Você nunca pode olhar um paciente e seus familiares como uma forma única. Você tem que entender a situação de cada um. Cada sistema é um sistema. Então, eu procuro nas visitas, assim, conversar muito, entender o problema daquelas. Muitas vezes, os familiares vêm já com uma certa agressividade, porque tiveram um contato anterior com outro profissional que não foi adequado, né, que não foi pacífico, vamos dizer assim. Porque há ainda muito no profissional de saúde, principalmente o médico, aquela arrogância, né? Eu que sei, né, é isso aqui, você não tem que falar nada, você não entende disso, você não é médico, então a gente tem que acabar com isso. Sim, quebrar essa barreira, né? Na verdade, o médico é mais um na equipe. E aí exige muita humildade para você, né, se colocar como mais um servidor ali no processo. Tem que ser humilde, conversar com a família, ouvir, tentar colocar para ele o seu entendimento. Tentar também convencê-lo a mudar. Não dizer que ele está errado, que ele está, entendeu? Assim, então, assim, a gente de vez em quando pega assim, familiares que são da área jurídica, advogado. Você não pode fazer isso, eu não sei que está dentro da lei, não sei. Aí eu vou desconstruindo isso. Mas que lei é? Onde é que está essa lei? Aí você tem que mostrar conhecimento também. Por isso que a gente tem que estudar. Verdade. Estudar não só a parte filosófica, a parte legal das coisas, para você mostrar cientificamente também, dentro das leis, que a sua postura... Não, que naquele momento sua postura está mais correta que a dele. Mas nunca entrar em conflito. E a gente sabe que muitas vezes ali no beira-leito, né, principalmente um paciente crítico, é um momento em que as pessoas obrigatoriamente têm que se questionar sobre a sua própria vida e própria morte. E nem sempre os familiares estão, né, também nessa mesma página, né? E como é desafiador para o profissional lidar com essa questão, né? A gente vê, assim, muitos familiares totalmente despreparados para essa situação. Entendeu? Eles nunca pensaram, né, na possibilidade de ter um pai ou uma mãe morta, por exemplo. Então, ficam realmente totalmente, muitas vezes, em conflitos, agressivos, porque querem uma realidade que não vão conseguir mais. Muitas vezes são casos, né, que são evolução, né? Inevitáveis. São inevitáveis, não tem nenhum tratamento. Os pacientes terminais, né? Então, você tem que fazer essa intermediação também. Procurar levar naquele curto espaço de tempo essa abordagem, esse conhecimento. E aí é interessante como essa oportunidade de uma intervenção ali, né? Sim. A beira-leito com aquele sistema, com aquela família, e que muitas vezes é o momento que eles têm para fazer um desenlace ou resolver alguma pendência, né? De não só dessa, ou talvez de outras experiências que tiveram. Né? Há muitos casos descritos que eu vivenciei, assim, que são descritos, aquele paciente que está muito grave, né? Mas ele está esperando alguém para desencarnar.
Não é incomum esse tipo de Não. situação, E né? quando esse alguém aparece, é um parente que está longe, ou alguém com quem ele teve algum problema, né? Uhum. E que ele muitas vezes aproveita aquele momento para se, Resolver aí, se né? resolver, né? Perdoar ou ser perdoado, alguma coisa assim. E essa pessoa chega e logo depois ele desencarna. Muitas vezes dá uma melhora orgânica, súbita, o pessoal fica até animado, pô, melhorou, mas A gente já sabe que é estava aquela. esperando essa oportunidade. Por isso que a gente não deve interromper a vida, assim, né? Uhum. Porque esses momentos são muito importantes. Esse é um tema que eu sei que você também mergulha, né, profundamente, porque é o seu dia a dia, dessa bioética do final da vida, né? O Sim, que pode ajudar, né, os profissionais a se nortearem nesse momento tão delicado, né? eu acho que a espiritualidade ajuda muito. Não precisa ser espírita, né? Você Uhum. ter espiritualidade, você acreditar em algo, né, além da matéria, né, que existe, que você tem um sentido para a sua vida. Eu acho que isso aí é fundamental, porque hoje o que nós vemos, né? Nós vemos a eutanásia aí liberada, né, em vários países da Europa, em Uhum. alguns países da América do Sul também já, países, né, que muitas vezes têm uma grande evolução tecnológica, né, material, mas assim, não tem espiritualidade. Uhum. Então, quando diante de uma situação, né, de doenças incuráveis, de sofrimento, de dor, não tem sentido para eles continuar vivos, vamos dizer assim, porque é preferível a morte, porque eles não enxergam nada na sua frente. Uhum. Então, por que sofrer, né? É um pensamento Em mais imediatista em relação a um alívio de um pensamento sofrimento. utilitarista, por exemplo. Utilidade é aquele que pode fazer alguma coisa. Aquele que não pode, que Não está pode dependendo contribuir. do outro, não pode contribuir, ele não tem utilidade. Uhum. Ele está sofrendo, então vamos dar um alívio para ele. Então, isso é o que a gente vê muito hoje, né? E muitas vezes, até pensando nesse desconhecimento de uma continuidade da vida, a pessoa é motivada a fazer aquilo achando que está fazendo bem para o outro, né? Ah, eu vou aliviar o seu sofrimento, né? Não, e vira vamos dizer assim, até uma coisa cultural, né? Uhum. Por exemplo, eu já tive algumas vezes na Holanda, né? Holanda, vamos dizer, é o primeiro país que legalizou a eutanásia, em 1974. Uhum. A eutanásia ativa, né? Que é aquela que é Uhum. feita com a injeção, né? Pentobarbital, na veia, o indivíduo morre subitamente, né? Então, Uhum. você vê lá, é um povo que tem tudo, né? Tem boa residência, tem carros. Geralmente as pessoas falam 3 línguas, Sim. né? O jovem lá. Não é uma deficiência de cultura, né? Não E é de cultura conhecimento. nem de. Tem muito ter até, né? É. Mas assim, são totalmente isentos de espiritualidade. Então isso aí faz falta. Nesse momento faz falta a espiritualidade. É Nesse uma momento visão de dor, de materialista, padecimento. né? Que acaba reduzindo o ser Você humano. vê, é quase cultural isso. Você Uhum. pedir a eutanásia. Aproveitando que você falou, né, dessa experiência em outro país, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Tem várias atividades que, né, como membro da AME, você acaba fazendo no país, mas também algumas outras atividades fora do Brasil, né? O que você percebe, né, dessas diferenças das atividades de divulgação, né, da saúde e espiritualidade fora do Brasil? Eu fui algumas vezes, né, com a doutora Marlene, até que ela iniciou aqueles périplos, né, na Isso. Europa, que continua ainda hoje, né? O Décio, que é o vice-presidente hoje, né, ele organiza essas idas nossas, né? Assim, foi uma luta da doutora Marlene, né, para levar justamente essa espiritualidade na área da saúde. Então, assim, ainda é muito pequeno o movimento. Uhum. A gente vê muito assim, os profissionais são muito materialistas. Eu acho que é um movimento importante que a gente está levando, né? É como se fosse um renascimento, né, da espiritualidade na Europa, que nasceu Sei lá. lá. Estamos levando de volta. Mas, assim, eu acho que a doutora Marina estava certa, Uhum. porque é de pequenos passos, né, que a gente vai chegar em algum lugar, né? Assim, então tem que ser um movimento mesmo. E tentando, né, como a AME Brasil está fazendo,
começar as pesquisas, né, na área de saúde e espiritualidade, porque não tem jeito, é por aí que a gente vai conseguir penetrar, porque há muita, assim, reação contrária à questão religiosa na Europa. Eles sofreram bastante, né, por causa da religião. E aí, talvez pelo meio da ciência, né, justificando sim. com base, né? Que a gente tem que entrar nessa área mesmo. É um caminho de conseguir penetrar. Né? Com certeza. Agora, voltando um pouquinho, né, para essa questão do servir para curar-se, a gente estava falando um pouquinho da parte do profissional de saúde, né, como uma oportunidade de servir, mas o quanto que isso impacta, né, para o paciente, como um meio para o paciente também percorrer o caminho de cura dele? Não, é importante também, na abordagem do paciente, você passar isso para ele também, entendeu? Muitas vezes o paciente está com problema, né, de um transtorno mental. Você vai ver sua vida, não tem muita justificativa, né? Por que aquilo, né? Então, eu acho assim, que a gente orienta muito a questão da pessoa ter um trabalho, né? Assim, voluntário, ser voluntário de alguma coisa, mesmo ele passando pelos seus problemas. Às vezes é uma oportunidade para sair um pouquinho de dentro de si. Sim, né? Aí a gente até indica algumas ações, né, que ele pode fazer, indica alguns trabalhos, mesmo de outras religiões. Manda procurar, né, a sua igreja, o seu templo lá, e indica, e dá isso até como uma orientação terapêutica mesmo. Porque muitas vezes, ao ver a realidade de outras pessoas em situações piores, né, ele possa se equilibrar na sua situação. Eu estava até vendo acho que alguém, eu não lembro bem o nome, assim, ou a profissão, mas é uma pessoa que entende de pesquisas, de epidemiologia, né, falando que perguntaram para ele como ele parece que fez com o tempo lá no Haiti, né? Como era a questão do suicídio no Haiti. Ele falou, não, aqui não tem suicídio. Assim, pensando que, né? País miserável, uma né? guerra civil, guerra, governo entra e sai, morte para lá, morte para cá, uma miséria total, né? Sim. E não tem suicídio. E muitos países, né, que tem tudo, o índice de suicídio está lá em cima. São reflexões importantes que a gente tem que fazer. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que o trabalho, né, no bem, em favor de outras pessoas, pode nos ajudar a nos encontrarmos nas nossas dificuldades. A gente volta, né, um pouquinho para aquelas máximas, né, que Jesus já colocava, né, fora da caridade, sim. não há salvação, né? E como que esse desafio, né, e eu sei que você colocou aqui, muitos colegas ainda falam, pô, mas como é que é a prática, né, do médico espírita, do profissional de saúde espírita, como é que você aborda um paciente, considerando que nem sempre ele tem a mesma religião que você, né? O que você poderia dar de dica para as pessoas que desejam fazer esse movimento, né, essa atuação vivencial, mas às vezes tem aquela incerteza, como é que eu faço, como é que eu não faço? Eu acho que tem que ser de uma forma natural, né? Dentro da sua anamnese, você vai fazendo algumas perguntas, né, sobre a questão da espiritualidade, assim, da religiosidade dele. Não ter um negócio prontinho, direto, assim, que muitas vezes pode chocar no primeiro momento. Eu já tive essa experiência. Pô, mas, doutor, por que o senhor perguntou sobre minha religião? Não tem nada a ver. Eu vim aqui para tratar outra coisa. Mas, assim, eu acho que você tem que ir abrindo portas dentro do seu histórico. Eu acho que o fundamental, primeiro, é deixar o paciente falar, né? Assim. A gente tem mania de interromper o paciente. Verdade. O cara fala 5 segundos e já está perguntando outras coisas. Que você acha que não é importante. Mas aquilo que ele está falando é o importante para ele. Para ele, né? De repente vem alguma coisa, assim, entendeu? Sim. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu acompanhei uma paciente, mulher de médico. Você viu que é o pior paciente. Um CRM positivo ali, né? Um artrite reumatoide, assim, grave, deformante, coisa que a gente não vê muito hoje, mas passou por vários tratamentos antes, outros colegas, já com terapia biológica, terapia, né, imunobiológica, e sem resultado.
refratário, né? procura Dr. Zé Roberto como mais um que pode. E você vai perguntando as coisas, né? Sim. A pessoa até católica. Aí, nós conversando, ela abriu, falou sobre sua vida direitinho, tá? Perguntei como é que era a vida dela. Soube que ela tinha um problema com a mãe. Não sei o quê. E não mudei muito o tratamento dela, não. Mas já acendi alguma luzinha nessas questões até sociais, familiares. Sim. Ela volta uns 6 meses depois. Por 6 meses. Pronto, abandonou o tratamento, né? Abandonou o tratamento. As juntas sem inflamação, sem dor e sem remédio. Curioso. Falei, meu Deus do céu, quem é esse? Quem é esse médico? Será que Jesus passou com alguém que resolveu o problema dela? Aí, mas você melhorou? O que que houve? Não sei. A resposta dela, eu perdoei a minha mãe. Uau. Eles tinham um conflito, mãe e filha. Uhum. Ela não se aprofundou o que que era, né? Sim. Entendeu? Mas assim, ela mesma chegou a essa conclusão, por causa de uma pequena abertura que a gente deu. É aquela possibilidade que às vezes as pessoas não valorizam tanto, né? Mas até pela própria formação médica, né? Você tem aquela coisa, não, eu tenho que chegar lá e salvar, eu tenho que intervir, agir ativamente para curar o cara. E às vezes o meu papel é simplesmente semear. Né? Aí você vai perguntar, poxa, mas doutor Zé Roberto, eu não sou melhor do que ninguém, tecnicamente. Pelo contrário, tem reumatologistas que têm muito mais técnica, muito mais conhecimento, que estuda mais do que eu. E são focados exclusivamente nisso. Focados exclusivamente nisso. Então, assim, por isso que é importante você ter esse conhecimento, né? Das outras áreas também, que são importantes no adoecimento do paciente. Com certeza. Né? Então, a gente, quando entende que saúde, né, é o perfeito equilíbrio, né, da alma, que a gente é doente, né, a gente está aqui doente, a gente não tem isso ainda. Então, a gente tem que... Não tem jeito, você tem que abordar o paciente de alguma forma ou não. Pode ser que na primeira consulta você consiga, né? Pode ser que não, seja em consulta subsequente, mas você tem que dar essa abertura. E quando, né, você traz essa fala, né, do conceito do Emmanuel, né, de saúde enquanto perfeito equilíbrio da nossa alma, estamos todos doentes, né? Sim, estamos todos doentes. E aí volta a esse tema do Mednesp 2025. E é preciso servir para se curar. Pois é, pois é. E eu fico, né, me questionando o conhecimento, né? Às vezes, acho que são etapas, né? Primeiro eu não sei disso, aí depois eu sei disso. Aí eu sei, às vezes eu pratico, às vezes não pratico, né? E às vezes até automatizar essa prática do bem. Como que você observa, né? Às vezes essa autocrítica que as pessoas fazem, ou situações que ela tem. Não, quando eu tiver numa condição ideal, aí eu vou contribuir, né? Como lidar com esses desafios, né? Olha só, a gente tem que chegar num ponto que não tem um momento, né? Toda hora é um momento, entendeu? Não tem momento de você ajudar as pessoas, de você estar numa condição melhor, né? Porque tem gente que não tem condição quase nenhuma e ajuda. E ajuda. Não são poucas. Então, deixar para depois, para você ter equilíbrio, você nunca vai conseguir isso. Então, é no dia a dia. Não é só no ambiente que está lá em casa. Né? Porque os doentes estão em casa também. Né? Já que os doentes todos. É no seu local de trabalho. Entendeu? Então, vem aquela palavra, né? A humildade em primeira mão. O profissional de saúde tem que ter humildade. Né? A gratidão. Poxa, eu acordo, primeira coisa, eu vou correndo para a varanda. Eu moro de frente para o mar, para ver o mar e o sol nascendo. Para mim, poxa, como eu agradeço a Deus, né? Que Ele me deu mais um dia de oportunidade para servir. Entendeu? Aí você pega um carro, alguém te fecha, você fica calmo, você não fica nervoso, não xinga. É uma musculatura que a gente vai trabalhando, né? Isso aí não tem assim, tá
tal hora eu vou praticar a caridade. Não existe isso. Não existe. Uhum. Essa prática tem que ser constante. Eu queria que você pudesse compartilhar também um pouco para a gente aqui da influência, né, que a doutora Marlene, né, teve nessa sua jornada de saúde e espiritualidade. A gente sabe que nesse Mednesp 2025, né, nós vamos fazer também uma homenagem a toda a contribuição que ela fez para o movimento médico espírita, mas como é que isso afetou você aí, pessoalmente? Bastante, né? Porque logo no início, assim, acho que no terceiro ano da fundação da AME Brasil, eu fui secretário, né? Uhum. Da AME Brasil. Então, eu lidava muito com a doutora Marlene. A gente trocava muitas mensagens, telefonemas, assim. Então, eu fui aprendendo. Primeiro, a paciência dela, né? Tolerância, paciência, com os desafios que ela lidava, que eram muitos, né? Porque dentro do movimento espírita, a doutora Marlene foi muito questionada, né? Uhum. Falava-se muita coisa dela e ela, em nenhum momento, ela se alterava. Ela falava só: o tempo vai corrigir, deixa o tempo, né? Vamos fazer o que nós temos que fazer, Uhum. né? Que é o movimento espírita crescer, né? Alcançar mais médicos, alcançar, né, o país. E a outra coisa é a defesa da vida, né? Então, isso me fez até voltar para a questão da bioética, né? Uhum. E lutar pela vida, que era o grande objetivo dela, Uhum. a valorização da vida, do contínuo, né? E você poderia falar um pouquinho dessa parte do contínuo, né? E esse paradigma médico-espírita na bioética? O que tem de diferente nessa visão espírita quando a gente fala de bioética? A bioética espírita, ela segue a bioética personalista, né? Que é um movimento ligado até à Igreja Católica. É o cardeal Hélios Grécia que fundou essa corrente e que a gente entende como correta dentro do nosso entendimento, que é a valorização da pessoa desde o concepto até a velhice. Tá? Sem qualquer, assim, outra visão. A visão é de respeitar a vida mesmo, independente se o indivíduo é mal formado, né, fisicamente, ou tem alteração mental, esteja em coma, a vida, por si só, ela tem que ser respeitada. Então, aqui a gente está falando do paradigma personalista. E que, para quem, né, não tem esse conhecimento, é uma visão científica de se ver bioética. Sim, né? Tem vários modelos de bioética. Esse é um modelo. Na faculdade, né, você aprende apenas um modelo de bioética e que geralmente tem a ver uma visão mais utilitarista. Sim, né? É isso aí. E aí, se você puder falar para as pessoas um pouquinho dessa diferença, do que é esse paradigma utilitarista, que é o que a gente aprende na faculdade, eu fui conhecer sobre esse outro modelo apenas no livro da doutora Marlene. O modelo tem, vamos dizer, o modelo utilitarista, né? Que é que a gente mais encontra nos países ocidentais, países industrializados, mais desenvolvidos. Então, o indivíduo que não tem, que perdeu sua utilidade na sociedade, né? Que é o ter, né? O poder, a posse, isso que é importante, o realizável, né? Por exemplo, o paciente em coma, o paciente com deficiência mental, o paciente com demência, ele é considerado como um ser que não tem utilidade, então ele pode ser descartado. O sofrimento é visto como algo só negativo, né? Aí a gente tem que entender que tem um sofrimento físico que hoje nós combatemos, né, com os medicamentos que a gente tem, entendeu? A gente tem um arsenal que consegue contribuir. Vou dizer que vai melhorar todos, mas hoje nós temos um progresso muito grande, anestesia, né, tudo isso. Mas tem um sofrimento moral, e esse é mais difícil realmente. Sim. Mas aí está ligado à não espiritualidade, ao enfrentamento das situações. Então esse modelo é visto aí nos países e cada vez mais. Né? Cada vez mais países estão aderindo a esse modelo e com suas consequências, que é a eutanásia. Sim. Né? Coisas normais. Então vira realmente um costume, uma cultura. Né? E aí é a banalização da vida humana. Sim, né? sim. Porque é uma vida que pode ser descartada. Porque a vida não é só prazer. Né? A gente entende, com conhecimento espírita,
que a dor e o sofrimento são modos de educação para o espírito, né, que você tem que enfrentar. Sim. Não que você vá buscar a dor e o sofrimento para crescer. Ninguém aqui é Mas faquinha. as doenças, o nosso sofrimento são causados por nós mesmos, né, com as nossas... Já traz até uma visão de uma autorresponsabilização pela jornada, né? Por isso que a gente tem que enfrentar isso para não acontecer de novo, né? A gente tem que enfrentar. Enfrentar, assim, com razão, né? Assim, por que isso está acontecendo comigo, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu posso combater esse sofrimento, a minha dor? E aí a gente começa a entrar um pouco nessa questão da espiritualidade como uma ferramenta de enfrentamento para as pessoas. Com certeza. O que difere, então, até da bioética personalista para a bioética espírita, é porque você passa a ter conhecimento das causas, né? Uhum. Porque quando você admite a reencarnação, que você já viveu outras vidas, você passa a entender por que você está naquela situação nessa vida. Uhum. Né? Aí vem as mensagens espíritas explicando. E aí, então, a gente está fazendo um paralelo, né, de um paradigma utilitarista para um paradigma personalista para um paradigma personalista espírita. Isso, personalista espírita, que é bioética espírita. Porque muitas vezes, dentro da bioética personalista, você não consegue explicar por que, né? Não pode matar aquela pessoa. Entendeu? Assim, porque a vida... O embasamento fica mais rápido. Você não tem rápido. embasamento para defender, né? A lei da ação e reação, né? A lei do livre-arbítrio, tudo isso faz a gente entender melhor o processo e entender por que a gente luta pela vida, né? Porque você está tirando a oportunidade de um ser, de uma pessoa que talvez tenha passado por todo um desejo de poder retornar, um planejamento reencarnatório. Você está causando mal. Aí já é maleficência para o paciente. E você já está se comprometendo energeticamente com aquilo. Então, o profissional que faz, que atua também na questão da eutanásia, está se comprometendo. Sim. Né? Esse é um desdobramento que nem sempre as pessoas refletem. Não. Pô, muitas vezes o espírito não, né? Porque ele vai ter o sofrimento dele. Claro. Mas ele vai ter outras oportunidades. Mas vamos evitar isso, né? Com certeza. Né? É o que você falou, né? Muitas vezes uma encarnação não é fácil, né? É todo um preparo. Você destrói aquilo com um ato ali de segundos. Ali. E aí, mais uma vez, esse orgulho, né, a prepotência do profissional de saúde se colocando numa posição que, né, para além de Deus, né? Eu que vou determinar quando que eu vou interromper a sua vida. Sim, sim. Eu fiz pós-graduação em cuidados paliativos também, mas ainda assim, apesar dos cuidados paliativos ter uma visão assim, né, mais holística, contra a dor, contra o sofrimento, há uma tendência ainda materialista. Sim. Tá? Você tem a preocupação, né, com o sofrimento, com a dor do paciente, você se preocupa mais, não com questão de cura, mas com oferecer o suporte, né? Para o paciente e para os familiares. Né? Mas ainda é uma visão materialista. Eles falam o seguinte, o médico é que decide, e você que sabe. Então tem essa visão ainda também. Estamos evoluindo, mas ainda tem uma jornada longa. Até dentro dos cuidados paliativos, que hoje em dia é uma área nobre, né, da medicina, que tem que ter, né? Ainda há uma visão materialista, porque foi construída num modelo materialista. E quando você associa modelo, a espiritualidade, né, o modelo espírita, nos cuidados paliativos, aí é uma visão bem diferente. Aí é muito diferente e eu acho assim que é uma especialidade assim, nobre mesmo. E ali, às vezes, é a oportunidade que aquela família tem para se resolver, né, de uma questão que talvez eras e eras estava pendente. Né? Sim, eu tive uma época que a gente quis fazer um trabalho com a Federação Espírita, lá do Espírito Santo. Eles tinham uns médiums, né, assim, mais desenvolvidos, né? E aí resolveram fazer um trabalho com paciente em coma. Como eu trabalhava em hospital, UTI, eu era um... seu dia a dia ali. Eu era um dos que forneciam os pacientes para estudo, né? Então, nós chegamos a começar, mas assim, até teve um problema lá que acabou a gente não dando continuidade. Mas um dos primeiros casos, eu lembro, um paciente até
do hospital onde eu trabalhava, que ela estava em coma, a família lá preocupada, o que fazer, que situação é aquela, não sei o quê. Estavam assim, meio desesperados com a situação. A mulher não acordava, né, que não tinha muita perspectiva. Aí, numa reunião, que o nome dela foi colocado, se manifestou. Manifestou e falou, ó, eu estou muito bem, eu estou aproveitando esse tempo para me atualizar aqui no mundo espiritual, estou fazendo cursos, meu corpo está lá, mas eu fico mais aqui no plano espiritual do que lá. Na verdade, essa situação é uma prova para minha família. Então aquilo me marcou muito. Eu posso imaginar. E a gente vê também o outro lado, né? Nesse caso, um paciente que já estava, né, mais no desenlace do que nesse apego à matéria. E tantos outros casos que, né, também já presenciei numa reunião, né, onde teve essa manifestação do paciente também em coma, mas era o oposto, né? Era o paciente que não queria realmente se desvencilhar, porque ainda tinha muitas questões aqui que ele não tinha resolvido, né? Sim. Então, se o profissional de saúde não tem essa visão, né, mais ampla, né, é só o paciente que está em coma. Não, é um espírito que está ali passando por um desafio, né, e que toda a família é afetada por aquilo também. Né? Eu sempre oriento os pacientes que estão nessa situação, assim, a família conversar, né? Exato. Mas não está ouvindo, não importa. Não sei, eu falo assim, não sei se está ouvindo, não. Inclusive, há trabalho mostrando que a audição permanece. Exato. Quando o cara volta, relata uma série de experiências. E a visão espiritual também. Então, assim, eu sempre oriento os familiares, conversa, fala coisas positivas, pode trazer um celular, alguma coisa com a música que ele gostava, tem um perfume, seja familiar, né? Uma flor, bota aqui no quarto, a gente libera isso, entendeu? Assim, porque eu acho que isso é importante. Com certeza. Você vê o paciente lá em coma, chega alguém com a lágrima descendo. Como é que você vai explicar isso? Não explica. Tem como? Não está respondendo. Na verdade, a medicina ela é muito limitada, né? Dizer que o paciente não está ali, né? Assim, que nada, ele não ouve nada. Que você pode tirar a alimentação dele, tirar a água dele e ele vai morrer em paz. E não é bem assim. Não é? Entendeu? Então, assim, é aquele negócio, é o aprendizado, né, que a doutrina espírita nos traz, é uma outra coisa, é um caminho, entendeu? Assim. Acho que acaba trazendo, né, uma visão diferente da nossa prática profissional, né, com muito mais realização, muito mais propósito naquilo que a gente faz. Sim, como se diz, né? A felicidade não é deste mundo. Eu acho assim que eu sou uma pessoa feliz. Dentro das possibilidades. Né? Só de saber que a gente está na rota. Não, é claro que a gente fica triste, né, com os desafios, né, que a gente vê, né? Tanto problema na Terra, né? Mas assim, aí eu pergunto, qual é a minha participação nisso? O que eu posso melhorar também para melhorar o nosso planeta? Então a gente tem que pensar assim, se a gente só colocar no outro, a responsabilidade é do presidente de tal país. Não. E eu? Aí da posição de vítima traz pra gente esse poder pessoal de atuar na vida. Eu falo, tem algumas palestras que eu faço, se um dia a gente marcasse com todo o planeta, se a gente conseguisse que todos apaziguassem seu coração e fizessem uma prece. Uau! Não, se a gente conseguisse, naquele momento, marcar uma hora, dar um sinal aí na Terra, que todo mundo parasse para rezar, ia acabar todas as guerras do planeta. Porque a energia ia ser tão forte. A gente não imagina, né, os efeitos de uma oração. Né? Teve até uns estudos lá nos Estados Unidos, que questão de meditação, né, de pessoas orarem, né? Sim. E a violência, quando aconteceu isso, os grupos, né, pararam para orar, né, naquela cidade, naquele momento, o índice de violência caiu muito. A gente sabe muito pouca coisa sobre o comportamento e sobre o efeito dessas práticas. Então, hoje, você liga uma televisão,
é só violência, só coisa ruim, né? Coisa negativa. E mais ainda, né? Eu estou sintonizando, né, as minhas vibrações. Você atrai isso, né? Eu começo a atrair os companheiros que estão nessa mesma vibração. Da sua residência, para o seu entorno. A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa e eu gostaria que você pudesse fazer então um convite para as pessoas que ainda não sabem se vão ou não vão no MEDNESP 2025. O que você poderia falar para elas? Não, acho que é assim, não deixem de ir, né? Porque é uma oportunidade assim que não tem outra igual. Eu não deixo de ir a nenhum MEDNESP. Além dos encontros espíritas, né, das jornadas, mas MEDNESP é sagrado. Por quê? Porque além de ser de 2 em 2 anos, né, você tem a oportunidade, né, de ter conhecimentos assim da área da espiritualidade e saúde que você não encontra em nenhum evento. Além de poder conversar, né, com esses profissionais, né, que fazem estudos, pesquisas, né, e atuam em várias áreas, né, do conhecimento dentro da saúde, né, seja médicos, psicólogos, enfermeiros, né, que são assim modificadores da nossa vida para melhor. Então, é o maior evento, né, de saúde e espiritualidade do planeta. Por que a gente fala isso? Pelo número, né, de participantes, pelo número de convidados que vão falar, pelos amplos temas, né, que abordando essa questão da espiritualidade, a questão da bioética, a questão dos desafios da vida, que são fundamentais. E, além disso, os assuntos são abordados de uma forma que todos possam compreender, não só os da área médica. Então, muitas vezes a pessoa, é um encontro de médicos espíritas. Eu não vou, porque eu não sou médico espírita. Não. Pode ser não espírita, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser ateu, ter outras profissões, todos vão ser ajudados de forma positiva. Eu acredito que quem vai ao MEDNESP sai uma pessoa melhor. Então, meu convite é que não deixem de se inscrever, de participar, né? Vocês vão ter uma surpresa muito agradável.